No vídeo anterior, mostramos que Gênesis 2, verso 3 é o texto bíblico mais forte para fundamentar a guarda do sábado nos dias de hoje. O texto diz: "E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera." Note que, primeiramente, Deus descansou no sétimo dia. Depois foi que ele o abençoou e santificou. O ato de abençoar e santificar foi uma ação posterior ao próprio sábado, ou seja, aconteceu depois do descanso e por causa do descanso. Isso está expresso no texto. "E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera." Podemos perguntar: qual o motivo de o sábado ser santo? Resposta: porque nele Deus descansou. É com base nessa premissa, o descanso do Criador no sétimo dia da criação, que o quarto mandamento ordena a guarda do sábado. Em Êxodo 20, verso 8 a 11, está escrito: "Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou." Observe as conjunções porque e por isso. Devemos guardar o sábado porque Deus descansou no sábado. E, por isso, por causa do descanso de Deus, ele santificou o dia de sábado. Ele não santificou o primeiro, o segundo ou o sexto dia. Não. Ele santificou o sétimo, pois descansou no sétimo dia. Portanto, mostramos 2 textos bíblicos claros dizendo que Deus descansou no sétimo dia. Porém, algumas pessoas defendem que Deus trabalhou no sábado. Logo, podemos trabalhar também. E com base nesse raciocínio, elas citam Gênesis capítulo 2, verso 2. "E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito." Quem defende essa ideia se apega à palavra terminado para dizer que Deus trabalhou. Bem, em primeiro lugar, não está escrito que Deus trabalhou no sábado. Isso não está escrito nem em Gênesis capítulo 2, verso 2 e em nenhuma parte da Bíblia. Em segundo lugar, o que está escrito é uma informação contrária à ideia de trabalho. Está escrito em vários textos que Deus descansou. Ora, se ele descansou, é impossível que tivesse trabalhado. São ações contraditórias. E se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Ou Deus descansou, ou ele trabalhou. Mas como o texto expressamente diz que ele descansou, então devemos ficar com essa informação. Mas, então, como entender o trecho que diz: "Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra"? Não podemos extrair daqui que Deus trabalhou? Resposta: não, nós não podemos. E o motivo é bem simples. Já vimos em Êxodo 20, verso 11, que o céu, a terra e o mar e tudo que neles há foram criados em 6 dias. Então fica a pergunta retórica para aqueles que defendem o trabalho de Deus no sábado: o que foi que Deus criou nesse dia? Segundo Gênesis 2, verso 2, Deus terminou sua obra no sétimo dia e não no sexto. O céu, a terra e o mar foram concluídos em 6 dias. Mas ainda faltava algo a fazer. Você sabe o que é? Muitos esquecem que a semana de 7 dias também é uma instituição divina. Além de criar as plantas e os animais, Deus também estava criando os dias da semana. Foi ele quem estabeleceu o ciclo semanal, e esse ciclo se manteve inalterado desde a criação. Então, quando a Bíblia diz que Deus terminou sua obra no sétimo dia, isso quer dizer que Deus acrescentou mais um dia à semana, que só possuía 6 dias até então. Ou seja, no sétimo dia, Deus criou o sábado por meio do seu descanso. Ele não trabalhou, ele terminou sua obra descansando. Vamos ilustrar isso. Se Deus houvesse terminado sua obra no dia 4º, quantos dias teria a semana? Ora,
apenas 4 dias. E se Deus, depois de criar o céu, a terra e o mar em 6 dias, houvesse terminado sua obra nesse mesmo 6º dia e não houvesse descansado o dia posterior? A semana seria de apenas 6 dias. Não existiria o 7º dia. Mas, como a semana é de 7 dias, foi necessário, depois de criar tudo em 6, criar também mais um dia, o 7º dia da semana, o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, a expressão terminado no 7º dia a sua obra não significa que Deus trabalhou no sábado. Não, quer dizer que Deus criou o próprio dia do sábado. Deus terminou de criar o ciclo semanal e terminou descansando. Essa é a razão pela qual os adventistas descansam nos sábados. Se o Criador, que não se cansa, descansou, o homem deve descansar também. Se Deus abençoou e santificou o 7º dia por causa do seu próprio descanso, os homens que também descansam nesse dia serão abençoados e santificados por Deus.